e nesse mês de outubro nós estaremos falando sobre saúde da mulher, voltado à campanha do Outubro Rosa, que visa a prevenção ao câncer de mama. E hoje nós temos uma presença aqui muito especial, minha convidada, Alessandra, uma amiga querida que Deus me deu, né? Uma conexão que o Senhor me proporcionou. Já faz alguns anos que a gente se conhece, né, Alê? Sim. E também faz alguns anos que nós estávamos sem nos ver presencialmente. Sim. E o Senhor proporcionou essa conexão e estarmos juntas, mais próximas. Então, eu quero aqui apresentar a Alessandra para vocês. Ela vai falar um pouquinho da trajetória profissional dela, as experiências dela, para a gente trocar esse bate-papo voltado à saúde da mulher. Olá, um prazer, né? É um convite muito especial que a Jaque nos fez e eu sei que é muito importante falar sobre esse tema, né, que você está trazendo do outubro. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, bom, mais conhecido como Alessandra Arévalo, né? Que é o que eu uso nas minhas redes sociais. Eu sou psicóloga há mais de 7 anos e eu trabalho na terapia cognitiva comportamental, né? Que é uma abordagem que ela cuida aí do pensar, dos sentidos, do comportamento do sujeito. E eu acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo, porque acredito que no cuidado é muito importante a gente entender o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, e muitas vezes isso está sendo negligenciado pela gente, né? Então eu estou aqui também para contribuir. A minha trajetória, eu me formei em 2016 e eu primeiro casei, tive meus filhos, né? Então hoje eu sou mãe de 3 filhos, com o mais novo meu tem 20 anos, então é um de 20, um de 22 e um de 24, que agora esse mês também de outubro já vai para os 25 anos. E sou casada há 27 anos. E quando eu me casei, meu esposo ele sempre me apoiou para estudar, né? Quando casamos, ele já tinha a faculdade, né? Já tinha formado na faculdade de Direito. E eu, antes de casar, na verdade, eu passei em medicina, sempre conto isso, né? Eu passei em medicina, mas eu não queria fazer medicina, eu queria casar e ter filhos. E aí todo mundo fala assim, como assim alguém deixa a faculdade de medicina? Mas foi algo que, a minha escolha na época, e foi uma escolha muito boa. Eu quis essa trajetória primeiro de ser mãe, né? De casar, e depois, com o apoio do meu esposo, que ele sempre me apoiou a estudar, eu esperei a criançada crescer, né? Não precisar tanto de cuidados para a gente ter uma rotina acadêmica, e eu então entrei aí na faculdade e depois da minha formação eu já fiz uma pós. A gente sempre está fazendo pós, né, Jaque? Termina uma, começa a outra, e assim, então essa é a minha trajetória. Eu vim de uma trajetória diferente, né? Primeiro eu casei, tive meus filhos para depois começar a minha carreira. Hoje eu atuo na cidade americana, né? Tenho meu consultório e eu sei que foi muito legal ter feito essa trajetória. Às vezes acho que é importante falar isso, porque tem muitas pessoas que elas falam assim, não tenho mais tempo para fazer faculdade, não tenho mais idade, né? Então eu gosto de contar isso porque acaba estimulando outras mulheres, outras pessoas a voltar a realizar seus sonhos. E, para falar bem a verdade, a faculdade de psicologia sempre foi um grande sonho meu. Então, essa foi minha trajetória, né? Não sei se fui clara, mas sim, eu quero aqui estimular você também a buscar também as suas realizações, os seus sonhos. Muito bom. Então, vamos falar sobre saúde da mulher. Pensando no aspecto da psicologia, enquanto psicóloga, né, que você poderia trazer de contribuição voltado à saúde mental e emocional, que reflete diretamente na saúde física? Ok. Bom, gente, primeiro nós precisamos entender que existe uma relação quando a gente pensa e sente. E que esta relação, muitas vezes, ela vai ter um reflexo que é o nosso corpo que vai sentir, né? Então, acho que é muito importante nós iniciarmos aqui que alguns pensamentos e alguns sentimentos, eles interferem no funcionamento da nossa saúde.
falar isso até parece algo meio comum, porque hoje quem não fala mais sobre isso, né? A maioria das pessoas que, principalmente na questão de, como que eu posso falar, de estímulo, de carreira, de orientação, sempre fala desse cuidado com o pensar e o sentir. Mas para nós da psicologia, o pensar e o sentir, o principal motivo, ele vem por esse possível adoecimento que esse sujeito pode passar. Pensar, ele vem... toda vez que nós pensamos, nós temos aí um desgaste, né? Outro dia, conversando com uma paciente, estava explicando sobre isso. Umas pesquisas que eu fiz de alguns artigos científicos, infelizmente eu não tenho como citar, porque, né, não escrevi eles, deveria ter escrito, mas depois posso citá-los. Que quando você pensa, equivale um pensamento de preocupação, quando você está muito preocupado e tem esse pensamento, equivale a mais ou menos a um tiro de corrida, que eles falam, de 700 metros. O gasto energético que o seu corpo produz para você ter um pensamento de preocupação é o equivalente de você dar um tiro de 700 metros. Eu não sei você, Jaque, mas eu acho que eu não consigo nem 300. Eu também acho que não. Nossa, né? Que vergonha, né? Mas assim, eu não sou atleta, mas também não sou tão, vamos dizer assim, não tenho tanta disposição física, né? Sim. Mas imagina, se um pensamento, ele pode, claro que ele não queima caloria, gente, infelizmente, não são as calorias, é o energético da vitalidade do ser humano, né? Equivale a 700 metros. Então, pensa assim, se você tiver pelo menos uns 10 pensamentos de preocupação no dia, qual foi sua jornada de corrida, de energia que você gastou? Então, muitas vezes, nós não computamos, não entendemos que aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu não fiz nada e estou tão cansado, tão cansada. Gasto mental que reflete no físico. É exatamente isso que nós estamos falando. E nós estamos falando somente do pensar. Agora, é muito importante, como eu disse que eu sou da terapia cognitiva comportamental, vou explicar um pouquinho essa Sim. distinção, né? A psicologia, ela tem várias abordagens, ou seja, nós temos vários teóricos que vão nos dando essa estrutura para nós usarmos, teórica, para nós usarmos na nossa análise do sujeito, né? E a terapia cognitiva comportamental, ela traz aí essa concepção de que terapia é um conjunto de ferramentas e técnicas. O cognitivo, ele vem desse movimento do pensar e sentir, essa relação, o movimento da relação dos sujeitos de pensar e sentir. E comportamental, já está falando dos comportamentos. Então, terapia cognitiva comportamental é uma abordagem teórica da psicologia que nós, quando escolhemos essa abordagem, nós vamos analisar o que do sujeito? O que ele está pensando, o que ele está sentindo e o que ele está fazendo. Então, por isso, a minha fala hoje já de trazer que quando a gente pensa, nós temos um gasto. Então, por quê? Porque na nossa análise, nós já vamos vendo como que esse sujeito, como é o movimento desse sujeito. Porque tem gente que chega no consultório e fala assim, nossa, eu penso, eu fico desgastado, eu não consigo ter criatividade. E geralmente eu falo sobre essa análise do pensar, de nós começarmos pelo pensamento, de entender o que ele está pensando. E isso que nós estamos falando é um pensamento de preocupação. Mas quantos pensamentos também estão sobre concepções que nós temos de nós mesmos? Que eu não sou capaz, que eu não sou hábil o suficiente, né? Que eu não dou conta. E esses pensamentos, eles também vão para esse gasto de energia que eu estou falando. Dessa energia química, essa energia da vitalidade do sujeito. Então, nós, na terapia cognitivo-comportamental, nós sempre estamos analisando como esse sujeito chega, o que é que ele está gastando mais. E, às vezes, a pessoa chega no consultório e ela está gastando muito pensamento. Está muito preocupada, muito, né? Ou tem esses pensamentos muito negativos dela mesma, da visão dela, de si mesma. Isso estou falando só do pensamento, mas também os sentimentos. Pois bem, se os pensamentos já têm esse poder de gastar energia, vamos imaginar então o que será que o sentimento faz?
né? E quantas vezes o sentimento, ele nos abate, né? Porque ele traz para nós realmente uma reação química muito mais rápida do que o pensamento. Porque você começa a pensar e quando você pensa, você conecta com esse pensamento um sentimento. E esse sentimento vai fazendo com que o gasto seja maior do que já era. Por quê? Eu estou lá pensando que eu não sou capaz de fazer algo. Por exemplo, uma visão negativa de mim mesma, um pensamento negativo. A minha sensação, o que eu começo a sentir é que eu não sou... que eu estou triste, que eu estou decepcionada. Geralmente eu começo a sentir uma decepção, uma tristeza. E aquilo ali vai potencializando 2 ou 3 vezes a mais o gasto de energia daquele pensamento. Então, pensar e sentir é muito importante eu entender. E quando os pacientes chegam no consultório e eu percebo que eles estão só pensando, a gente começa a fazer o manejo, que a gente fala, dele entender o quanto que ele está gastando de energia. E por isso, talvez, a pessoa fala, nossa, eu vivo com uma dor de cabeça que não está passando. Aí eu falo assim, tá, então vamos pensar, por que será que essa dor de cabeça está aí? Será que são coisas que você está comendo? Como está a sua rotina? E quando a gente começa a checar, a primeira coisa que aparece geralmente é, nossa, eu estou muito preocupada. Ou eu estou muito preocupado. E aí a pessoa já está sentindo fisicamente aquela dor de cabeça resultante dessa preocupação que ela tem. Então, aí a gente começa a manejar, né? Falar, olha, então vamos organizar esse pensamento, o quanto que ele é importante, se realmente você precisa desse pensamento todo o tempo na sua mente. Por que você não faz, vamos pensar na prática, né? Como que eu posso reduzir um pouco minhas preocupações? Você tem um checklist, você tem uma listinha das coisas que estão na sua cabeça? Aí, por exemplo, conversando com uma paciente, ela acorda e ela fica assim, eu preciso... cozinhar feijão, dona de casa, né? Cozinhar feijão, lavar roupa, levar a criança na escola e tal. E aí eu falo assim, você tem uma anotação das suas atividades? Você sabe o que você precisa fazer durante o dia? Você anota isso? E a maioria fala, não, eu não anoto. E, gente, a tecnologia veio para nos ajudar de muitas maneiras, mas ela também nos atrapalha. Sim. Porque a gente vai ficando viciado, né? Em usar a tecnologia e não usamos ela adequadamente. Porque, por exemplo, então, se eu não vou anotar, não precisa ser no papel, eu posso pôr um lembrete de rotina, né? A rotina, eu posso criar uma rotina e pedir para o meu aplicativo ou o meu próprio celular, com os aplicativos que ele tem, me avisar, me ajudar a lembrar daquilo, sem precisar aquilo ficar na minha cabeça. Então a pessoa fica falando, nossa, eu preciso cozinhar feijão. Aí ela está fazendo as coisas, eu preciso cozinhar feijão. Não posso esquecer de cozinhar o feijão. E cada vez que ela pensa, ela está dando uma corridinha de 700 metros. Mesmo esses lembretes que a nossa mente faz, e eu sempre falo que a mente mente, mesmo os nossos lembretes que a mente traz, ela vai paralisando o nosso funcionamento, vai colocando a gente nesse estado de gasto energético excessivo. Então, é muito importante eu entender o que eu penso e muitas vezes esses meus pensamentos, eles precisam ser listados, organizados, saírem da minha cabeça, eles estarem visíveis para eu poder cumprir. Porque enquanto eles estão aqui, eles são reforçados, porque a sua mente fica reforçando esses pensamentos. E esses pensamentos vão fazendo você gastar energia. Então, uma dica prática é, se você quiser reduzir um pouco o seu gasto de energia vital, para você ter um pouco mais de saúde, primeiro comece organizando uma lista de pensamentos daquilo que é importante para você no dia. E cada vez que você lembrar, anote. Tire da sua mente, não deixa ele na sua mente, porque isso vai ficar ali num loop, né? Pensando, pensando, pensando. E lembre-se, cada vez que você faz isso, você está gastando energia. Então, é muito importante, estou falando do pensamento, porque todo pensamento, ele vai trazer para mim um sentimento. Então, se eu organizo meu pensamento, eu também vou conseguir organizar meus sentimentos.
né? Eu vou ter menos gasto de energia. Gente, eu sempre falo na terapia para os meus pacientes, eu falo assim, gente, eu não sou só psicóloga de vocês. Eu sou psicóloga, eu sou economista, né? E eu sou organizadora de ambientes internos. Eu tô falando, eu não sou só psicóloga. Economista de energia, né? Energias psíquicas, emocionais e físicas. Então, acho que é muito importante nós pensarmos, encerrarmos aqui essa percepção inicial de que meus pensamentos e meus sentimentos, eles podem provocar em mim um gasto muito alto de energia da minha vitalidade. O que traz para mim, talvez, esse gasto, um adoecimento. Ah, então eu não posso pensar? Não é? Fiquei pensando. Pode falar, já que você ia falar. É que eu não estava olhando assim para você. Sim. Dentro desse contexto, Ale, eu gostaria de explorar contigo a questão do autoconhecimento, né? Porque os pensamentos e as emoções, não vem do nada, tem raízes, tem um porquê. E pensando assim no processo terapêutico, né, na vivência que eu tenho também como psicóloga, eu sou apaixonada pelo processo do autoconhecimento. Sim. Para mim faz muito sentido, tem muito valor a pessoa realmente olhar para dentro de si e entender o que está por trás desses pensamentos, o que está por trás de emoções, de comportamentos disfuncionais. Tem um porquê. E muitas vezes esse porquê não está aparente, está realmente lá numa caixinha ou num quartinho escuro que precisa abrir a porta, colocar luz e entender o que está por trás, né? Quais são as caixas que precisam ser abertas, o que precisa limpar, o que precisa trazer restauração. Nessa organização de ambientes interiores que eu falo, né? Eu brinco com respeito a essa percepção, né? De ter esse autoconhecimento, de saber o que é que está dentro de mim, como que é isso, né? Como eu penso, como eu sinto. Por que eu faço as coisas da maneira que eu faço? As pessoas, nós temos que tomar muito cuidado porque nós vivemos muito automatizados, muito automáticos, né? Como eu falei aí, até mesmo nesse padrão do pensar, reforçando sempre o que a gente tem que fazer, mas nunca... Igual eu falei desse looping, sabe? De ficar falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Vira um robozinho. E a pessoa não percebe que aquilo ali é algo que é prejudicial para ela, como a gente está trazendo aqui como conhecimento. Então, eu preciso entender os meus pensamentos, eu preciso entender como eu funciono. E aí, se de repente você é mais ansiosa, uma pessoa mais ansiosa, o que vai acontecer com seus pensamentos? Com certeza, eles vão disparar com muito mais frequência. Tendência ao negativismo. Sim, o negativismo. A esse olhar também, assim, de incapacidade. Parece que essa pessoa ela fica mais tolhida, mais limitada, sabe? Então, não estou dizendo... eu sou muito defensora da ansiedade, gente. Né? Eu sou super defensora da ansiedade. Eu falo que a ansiedade é o melhor conteúdo emocional que nós temos. Nós só não sabemos usá-lo de acordo, né, ou favorável a nós. Sim. Mas quando você vai para o autoconhecimento, né, quando você vai para a terapia, principalmente a psicoterapia, ela traz para você essa possibilidade de olhar e entender esse funcionamento dentro de você. Então, a ansiedade não é um problema, mas eu falo que ela é uma amiga surtada, né? Aquela amiga assim que quer te avisar de tudo. Ela não quer que você esqueça de nada. Então, ela fica ali no seu pensamento. Não vai esquecer. Não vai esquecer, hein? 2 horas. É 7 horas da manhã e aí às 2 horas da tarde ela já tá trazendo a inquietação. Lembrando que vai acontecer às 2 horas da tarde. Aí você tem às vezes que falar assim, calma, amiga, calma aí. Espera um pouquinho. É 2 horas da tarde, agora são 7 horas da manhã. Tenho tempo, né? Eu tenho que fazer outras coisas. Então, quanto mais eu tomo conhecimento de como eu funciono, tanto no pensar quanto no sentir,
esse autoconhecimento que você disse, ele é uma grande ferramenta para o bem-estar emocional, psicológico e físico. Ser empático consigo mesmo, entender o seu processo. Com certeza. Seus limites. Eu sempre falo, seja gentil com você mesmo. A gente tem a tendência de ser gentil com todo mundo, né? Sim. Mas quando é com a gente fala, não. Aí a gente se xinga, né? Quantas vezes você fala assim, sua tonta. Se inferioriza. Se inferioriza. E aí isso, pensando nesse gasto de energia que eu expliquei no comecinho, pensa quanto que você está gastando, às vezes, no dia, com a maneira como você também está se tratando. Então, acho muito interessante e esse quadro que vocês trouxeram de conhecimentos, né? Trazer esse conhecimento, porque as pessoas elas precisam entender que não existe um botãozinho que você liga e a gente funciona. A gente precisa descobrir cada cantinho que existe dentro da gente, o modo como a gente pensa, o modo como a gente sente e o modo que a gente faz as coisas. Porque, primeiro, é muito importante também dizer que somos singulares. Nós não temos uma fábrica de seres humanos, né? Não. Então, é assim, o modo que eu penso e sinto, eu falando da ansiedade, eu tenho um modo de relacionar com ela, você tem um modo de se relacionar com ela, com a ansiedade. Eu tenho um modo de pensar e você também tem um modo de pensar. E aí, quando a gente automatiza, quando a gente fica meio robozinho com os nossos pensamentos, quando alguém está falando uma coisa, você fala assim, nossa, eu penso igual você. Eu sempre falo, ninguém pensa igual a ninguém. A gente pode pensar parecido, né? Igual não é também. Porque às vezes esse igual é como se a gente estivesse dentro da cabeça da pessoa, isso é impossível. Então, o modo de pensar, o modo de sentir e o meu modo de sentir, quanto mais eu tomo conhecimento desse funcionamento, mais saúde física também eu vou ter. Uhum. E algo que eu gostaria de destacar, quando você diz, né, que ninguém pensa igual. Somos singulares, somos únicos. E hoje eu vejo que é um grande desafio vencer a comparação. Porque na atualidade, né, em que vivemos, as redes sociais traz muito este estímulo da comparação. Então, a vida real não é o que está nas redes sociais. Uhum. A vida real é o que acontece em casa. Uhum. Ou no momento ali onde não tem câmeras. Uhum. E é um grande desafio para a mulher da vida real se deparar com mulheres que aparecem nas redes sociais, na internet, enfim, e se veem diferentes. Então, assim, como lidar com a comparação quando eu me deparo com a minha realidade, que eu sou mãe, que eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou dona de casa, exerço tantos papéis e eu me inferiorizo diante da comparação em que eu não estou naquele patamar que eu gostaria de estar e eu acho que eu estou abaixo daquele nível que todo mundo consegue e eu não consigo. Eu acho que é interessante, é complicado a questão da comparação, né? Porque assim, nós somos estimulados a todo tempo a comparar, a fazer essa mensuração, né? Parear ali lado a lado e falar, nossa, você vê, quando alguém, outro dia uma paciente estava falando sobre isso, ela está num processo de emagrecimento, buscando emagrecimento, cuidado com a sua saúde, porque o metabolismo dela, desculpa, o metabolismo dela, vou beber um pouquinho de água, calor, o metabolismo dela estava bem desconforme, né? Tipo, os níveis metabólicos dela muito alterado. E ela tomou essa consciência e veio para o meu consultório para trabalhar essa questão do autoconhecimento. E nisso ela falou assim, eu também gostaria que você me ajudasse no emagrecimento, né? O meu modo de pensar sobre isso. E achamos super legal, a gente começou a trabalhar isso. E uma das primeiras coisas que a gente identificou foi que quando ela foi
na academia, a primeira coisa que ela fez, ela se sentiu totalmente inadequada vendo os outros corpos que estavam ali. Que aí eu falei, quando ela chegou, ela já chegou bem triste na sessão, falando: eu fui na academia, que coisa mais horrível, eu não volto mais lá, o meu corpo tá tão disforme, aquelas pessoas com o corpo tão malhado, não sei o que. Eu falei assim, ok, você parou, aí eu falei pra ela assim, né, você parou e perguntou quanto tempo essa pessoa está malhando? Ela, não. Falei assim, você sabia que eu tinha visto naquela semana eu tinha visto, eu sigo um neurologista que ele traz muitas informações lá de Harvard e outras universidades, e eu gosto muito das informações que ele traz. E eu falei assim para ela, você sabia, naquela semana eu tinha lido e comecei a comentar com ela, que você sabia que para o nosso corpo entender que você está fazendo atividade física, ele precisa de 3 meses de academia para ele só entender. Você sabia que para ele começar a modelar o seu corpo na musculação, ganho de massa, mais assim, começar a ter um ganho de massa mais expressivo é a partir de 6 meses de academia? Eu falei, quanto tempo você está na academia? Ela, 1 semana. Eu falei, então você não acha que você está sendo injusta com você nesse momento? Se colocando no papel de uma pessoa que está 1 semana treinando, querendo comparar com pessoas que estão ali, que você nem perguntou, mas eu tenho que te dizer que esses corpos estão modelados porque eles estão pelo menos há 1 ano treinando. Pelo menos. Aí ela parou, ficou toda emocionada, né? Porque ela falou, eu preciso aprender a fazer isso na minha mente. Eu preciso não comparar. E aí, quando a gente conversando sobre isso, ela mesma assumiu no final, né? Falou assim, nossa, como eu sou cruel comigo. Eu preciso ser mais gentil comigo. Então, na comparação, nós precisamos entender que cada vez que você olha para alguém e você se compara, ou você mensura, né? Essa pessoa tem isso e eu não tenho, ou essa pessoa é assim, eu não sou. Você não está sendo gentil com você. Essa falta de gentilidade, ela também está causando um mal-estar que ele vai refletir na sua saúde física, fora a emocional e psicológica, que já é o âmbito que a gente está falando aqui, né? Uhum. Então, a comparação, ela é inevitável, mas cada vez que você fizer uma comparação, eu recomendo, então, fazer esse questionamento. Eu estou sendo gentil comigo nesse momento? Muito bom, gostei. Né? Você para e fala assim, mesmo o carro, os homens também, tá? Você olha o carro lá, né? Porque o homem gosta de carro, né? Sim. Aí olha lá falando, olha, fulano conseguiu tal carro e eu tô com esse carrinho aqui. Para e pensa, eu estou sendo gentil comigo? Quanto que eu trabalhei para eu conseguir esse carro? Quanto que eu preciso trabalhar para chegar naquele carro? E não é porque uma pessoa tem condições diferentes da sua que você é menos do que ela. Você está num processo de desenvolvimento. Você pode ter a mesma condições que ela, basta você se planejar, você fazer uma organização financeira, que de repente você tem um carro desse que você está desejando, vamos pensar assim. E muitas pessoas desistem até de sonhos por causa desse impedimento que você disse aqui da comparação. Sim. Não é? Quantas pessoas deixam até os seus próprios sonhos por causa da comparação? Se vem num patamar inferior e inalcançável. Sim. Aquilo que parece tão distante, né? Da realidade. Isso para mim remete ao equilíbrio. Sim. O equilíbrio em relação ao racional e o emocional. E quanto mais eu me conheço com respeito, como você falou do autoconhecimento anteriormente, quanto mais eu me conheço sobre o meu pensar e o meu sentir, mais equilíbrio eu vou gerando para o meu corpo refletir isso. Então, se você está querendo emagrecer, se você está querendo lidar com as enfermidades que você tem passado, as doenças que você tem enfrentado, você também precisa cuidar do seu modo de pensar e do seu modo de sentir, porque eles vão interferir. De alguma maneira vão interferir. Eu não estou dizendo que eles vão ser o motivo da doença, porque muitas pessoas, às vezes, elas confundem isso. Tem gente que fala assim, eu acho que eu tenho essa doença porque eu tenho muita raiva. Sim, a raiva, ela
tem um gasto energético muito grande no organismo. Mas a doença pode ser por uma questão genética, pode ser por uma questão de maus cuidados que você teve também, uma má alimentação. Tem outros fatores que levam a pessoa ao adoecimento. Mas nós estamos dizendo que o pensar e o sentir, ele pode levar ao adoecimento? Sim. O adoecimento que ele traz é um adoecimento voltado às emoções e ao pensamento. Agora, uma doença física, acredito hoje que a psicossomática, que é uma área que estuda o quanto as emoções e os pensamentos interferem nas nossas dores. A psicossomática hoje já está sendo reconhecida pela medicina e, por exemplo, uma das doenças mais comuns na psicossomática é a fibromialgia. E alguns estudiosos dizem que a fibromialgia ela vem de uma disfunção emocional do sujeito. Que quando ele tem ali muita angústia ou ele sofre muito com até mesmo eu chamo de autodestruição, quando a gente não é muito gentil com a gente mesmo, né? Sim. Eu chamo isso de autodestruição. Até mesmo essa falta de gentilidade, essa falta de ser gentil comigo mesmo. Está se punindo, né? Eu posso me levar a um adoecimento e ter uma dor que ela caminha pelo meu corpo. Sim. Né? Como sinal de que algo não está bom. Então, realmente, a gente entende que lidar com a enfermidade, a pessoa precisa cuidar também desse funcionamento emocional e psicológico. Né? E como eu dei algumas dicas, eu acho que é muito importante a gente pensar de uma forma bem prática. Né? Eu acredito que a gente pode pensar aqui de algumas orientações. Que adoecer, todos nós estamos sujeitos. Sim. Qualquer um de nós está sujeito a adoecimento. E isso pode ser um adoecimento como um câncer, isso pode ser um adoecimento de depressão, isso pode ser um adoecimento de um Alzheimer, isso pode ser uma fibromialgia. E não é porque você tem uma doença que você é uma pessoa incapaz de lidar com ela. A partir do momento em que você começa a entender que você tem que desligar esses automáticos e tomar o controle no sentido de gerenciar a sua vida, entender como você funciona, independente da doença que você estiver enfrentando, você vai ter condições de lidar com ela. O problema é que as pessoas querem resolver as suas doenças na medicação somente. Eu vou tomar e vou ficar bem. Mas aí ela toma o remédio ele tem às vezes um efeito. E aquele efeito vai trazer um mal-estar. E o mal-estar vai mexer aonde? Às vezes com o seu pensar e o seu sentir. Está tudo conectado. Tudo conectado. Então, assim, eu vou dar algumas dicas práticas de como você pode enfrentar uma doença e como você pode evitar adoecer. Acho que para a gente finalizar e pensar aqui num fechamento legal é isso, né? Tem muita coisa, gente, para falar sobre Sim. pensamento e sentimento, né? A gente teria muito conteúdo e precisaríamos de muito mais tempo. Mas assim, então o que eu quero deixar de prático? Recentemente eu trato de uma paciente oncológica e achei muito interessante a visão dela sobre a vida e como ela tem lidado com as suas emoções e os pensamentos. Quando ela chegou, realmente ela estava numa forma muito abatida, porque já era o 4º câncer que ela estava enfrentando no seu organismo. E então, ou seja, foram 10 anos de trajetória. Né? Então, é muito sofrimento, os processos, o tratamento, principalmente de quem traz da parte da oncologia, né? Da parte oncológica, melhor dizendo. São muitos tratamentos que abatem a pessoa. Mas a gente estava conversando e uma das coisas que eu falei para ela, quando ela começou comigo, é que ela só ia dar conta do que era dela. E a minha frase predileta, que eu uso muito isso, eu só dou conta do que é meu. Sim. Então, a primeira dica eu só dou conta do que é meu. Então, o que é meu? Separar o outro do que é meu, né? O outro. Que é do outro e que é meu. O trabalho, aí vai família, aí vai amigos. O que é meu? E aí a gente falou da comparação, faz sentido também nessa frase. Sim. Porque, tipo, quando eu tô
olhando para o outro, eu não estou dando conta do que é meu. Né? Então, para eu dar conta do que é meu, então a gente trabalhou muito isso. Você só vai dar conta do que é seu. Então, primeira dica, você precisa aprender e conhecer e buscar conhecer, melhor dizendo, o que é seu. Então, o pensamento é de quem? É meu. Então, quem tem que lidar com ele? Eu. Não é culpa do outro. Não. Ah, você está me fazendo sentir assim. Ninguém faz a gente sentir. A gente se permite sentir. É como nós sentimos. Isso. Então, aí você vai e fala com essa pessoa, né? Vai lá, entra em discussão com ela, começa a criar um padrão de conflito por algo que não tem nada a ver. Está em você. O modo de você pensar é que atrapalha às vezes. Então, você precisa entender que eu só vou dar conta do que é meu, o que é meu. Bom, a pessoa falou que eu sou feia. O que eu penso com respeito a isso? Eu sou. Isso é verdade? É verdade. Porque se eu me sentir feia porque o outro disse, eu estou validando o que o outro disse. Mas o que eu acho sobre isso? E a pessoa dizer que eu sou feia pode ser... diz mais respeito a outra pessoa do que a mim. Sim. É a visão do outro. Do outro. Então, assim, para lidar com adoecimento, com alguma comorbidade, alguma doença que você tenha, primeira coisa, eu só dou conta do que é meu. Então, o que é seu? A enfermidade nesse momento é sua também. Sim. Então, quem tem que ir no médico? Quem tem que marcar a consulta? Realidade. Quem precisa realmente se mobilizar, né? Aí você fala assim, não, eu não fui porque você não foi, eu não fui na academia porque você não foi comigo. Quem tem que ir na academia, né? Ah, eu não fui no médico porque eu não tinha companhia. Quem tem que ir ao médico? Então, quanto mais você tomar conhecimento do que é seu, mais você vai saber lidar com a enfermidade, talvez, que você esteja enfrentando. E mesmo que essa enfermidade seja uma enfermidade difícil do tratamento. Sim. Como eu disse aí, da minha paciente oncológica. E quando ela começou a fazer isso, ela carregava todo mundo. Ela carregava a mãe, a família nas costas, sabe? Aquela coisa assim de preocupação. Fulana, não sei o quê, não sei o quê. E ela já tinha que lidar com a enfermidade dela. E era um tratamento doloroso. E todo mundo via ela como um suporte. E ela chegou, quando eu falei isso para ela, ela começou a falar assim, olha, gente, é o seguinte, eu não dou conta disso não. Isso aí é um problema de vocês. Ó, você vai lá e faz. Olha, eu não posso, porque ela aprendeu a falar não. Quando você vai dando o que é seu, aprender a falar vai não. aprendendo algumas coisas. Uhum. E aí ela fala, não, sinto muito, mas eu não posso te ajudar com isso. E ela foi ficando com mais energia para lidar com a sua enfermidade. Né? Então, primeira dica que eu dou é, eu só dou conta do que é meu. E aí você precisa entender o que é seu. O que é que você pensa? O que você sente? E o que você está fazendo? E aí, a segunda dica, dentro desse o que você está fazendo, vem principalmente nessa ideia que você trouxe do outubro, né, Rosa? Falar um pouco sobre os cuidados que nós precisamos ter. Então, o que você está fazendo? O que você está comendo? Como você está dormindo? O autocuidado. O autocuidado não é só o autoconhecimento, mas o autocuidado. O cuidar daquilo que é mais perecível também. Uhum. Né? O nosso corpo tem limites. Será que você também está respeitando esses limites? Será que você está cuidando dos seus limites? Você sabe que quando está cansada precisa descansar? Você sabe que quando você não aguenta precisa parar? Então, você está respeitando pausas do seu dia a dia? Você está se hidratando corretamente, bebendo água suficiente? Está tendo uma alimentação adequada? Então, a minha segunda dica é o autocuidado, não só o autoconhecimento. O autoconhecimento está para esse interno, para a maneira como eu penso, sento e eu faço também. Mas o autocuidado está exatamente em como eu faço. Como eu faço. Então, para nós termos uma saúde emocional equilibrada, nós também precisamos cuidar do nosso corpo. Então, quero deixar aqui a recomendação, já que nós estamos falando do Outubro Rosa. E aí, mulher? Você já fez o seu check-up?
Você está cuidando? Você tem um autocuidado? Está cuidando do seu corpo? Não é por uma questão de estética, é uma questão de durabilidade. A minha genética familiar, minha avó morreu com 105 anos. Uau! Então eu falo, bom, eu estou com 47 anos. Eu quero chegar nos meus 80 com saúde. Mas será que a Alessandra de agora está cuidando o suficiente desse corpo para que a Alessandra de 80 chega? Então, será que você está realmente sendo gentil com você em todas as áreas da sua vida? Faça seu check-up, cuide-se e também busque ajuda profissional, né? Ajuda da terapia, caso você perceba que, Alessandra, você falou desse negócio do pensar e meu pensamento parece um trem, né? Puxando um monte de vagões, né? Que não me deixa descansar, Então, você precisa de cuidados. Então, busque a terapia, busque cuidados para que você possa, então, se organizar internamente e ter essa saúde. Eu não digo... A gente pensa em saúde como algo de vigor, a pessoa toda malhada. Gente, é você chegando nos 80, chegando nos 90. Se você precisar de um corpo assim, você pode trabalhar com isso. Mas é a qualidade dessa vida, não é, a estética dessa vida saudável, mas a qualidade dessa vida saudável. Então, eu só dou conta do que é meu. E segundo, autocuidado. Preserve o seu corpo, cuide do seu corpo, cuidado com os padrões que você tem tido de saúde, né? De rotina, né? Dormir pouco não é bom, não beber água não é bom. Beber, às vezes, bebida alcoólica em excesso, tudo que você prejudica o seu corpo, sobrecarrega o seu corpo, isso vai tornar enfermidade uma doença. E aí, cuidado também, né? Cuidado com o modo de pensar, como a gente falou aqui. Porque, às vezes, o pensar, ele também pode nos adoecer de uma maneira sutil. Gradativa, sem percebermos. Isso, sem percebermos. É isso que acho que fica de importância, né? Espero que essa nossa fala, nossa conversa possa ter trago aí um direcionamento, que as pessoas venham para esse lado prático da vida, né? Trazer esse despertar, essa conscientização, esse alerta. O só dou conta do que é meu, parece às vezes que falar essa frase, parece ser egoísta. Mas ele não é egoísta. O egoísta, ele não pensa no outro. Quando você fala eu só dou conta do que é meu, você também está pensando no outro. Sim. Porque quando às vezes a gente quer carregar todo mundo, a gente quer fazer tudo para todos, a gente não às vezes auxilia essa pessoa a se desenvolver. Já parou para pensar que é o contrário? Que quando eu não dou conta do que é meu, aí que eu estou sendo egoísta? Porque eu não estou deixando ninguém desenvolver-se ao meu redor, né? Não, deixa que eu faço. Não, pode deixar. E aquela pessoa, às vezes, ela era a oportunidade dela se desenvolver, dela aprender aquilo, e você vai lá e faz para ela. Né? Principalmente as mães, né? Com os filhos. Mãe, preciso fazer um trabalho da escola. Vem aqui. Aí vai lá e faz o trabalho para a criança. E aí depois a criança vai tirar 10. Mas será que foi a criança que fez o trabalho? Será que a criança realmente aprendeu? Sim. Não é? Muito aplicável isso na vida da mulher que quer agradar a todos, né? E não se permite ser ajudada. Eu acho que é um dos pontos aí para a maior parte das mulheres, né, que querem ajudar, querem agradar, não querem ter problemas com as pessoas, né, e acabam fazendo mal para si mesmo. Então, eu acho que nós explanamos bons tópicos aqui voltados à saúde da mulher. Agradeço muito a sua participação, obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma honra estar aqui com você, aprender um pouco mais contigo, e eu creio que terão mais oportunidades de estarmos aqui juntas, falando sobre vários aspectos, né, que diz respeito à saúde. Sim. Então, quero agradecer você que nos acompanhou nesse episódio de hoje, falando sobre saúde da mulher.
Quero encorajar você a compartilhar esse vídeo com amigos, com familiares, com pessoas com quem você se importa, mulheres com que você convive, que você ama. Então, incentive essa mulher a se cuidar, a se conhecer, compartilhando esse episódio de hoje. E até breve, Deus abençoe a sua vida.